Vamos lá. Queridos, estamos na nossa aula 3. Não vou dizer aula, né? Eu vou dizer o nosso desafio do dia 3. Eu estou muito animado com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está promovendo no nosso meio, aquilo que o Senhor está nos despertando nesses dias, né? Porque eu creio no seguinte, queridos. Deus está levantando uma geração de restauradores de caminhos antigos, restauradores de propósitos, restauradores da palavra do Senhor nessa geração. Queridos, eu nunca vi uma geração tão desconectada da palavra, tão fútil. A geração que deveria ser a geração mais conectada com o Senhor por meio dos recursos, por meio daquilo que o Senhor nos permite, em meio a tanta abundância quanto agora. Como as pessoas estão desconectadas, como as pessoas estão distraídas, como as pessoas estão no engano, queridos. E nós precisamos ser resgatados e precisamos ser resgatadores. Primeiro, o Senhor nos chama para estar com Ele. Depois, Ele nos envia a pregar. Não é isso que está lá em Marcos? Se eu não me engano, acho que é Marcos capítulo 6. E aí o Senhor tem nos chamado a estar com Ele. O Senhor tem nos chamado a sermos discípulos e depois o Senhor tem nos chamado a sermos pais de uma geração. Pessoas restauradoras de brecha, pessoas restauradoras do caminho da palavra do Senhor, missionários práticos. Esse é o propósito do Senhor para nós no dia de hoje. Amém? Quem está entendendo? Aleluia! Deus seja louvado. Então, queridos, vamos lá. Vamos lá. Então, estamos com esse propósito, desafio paternidade. Saindo da atmosfera de rejeição e orfandade. Então, queridos, o que eu posso determinar como atmosfera? Atmosfera é tudo aquilo que envolve algo. É tudo aquilo que está debaixo de algo. Vou dizer, nós estamos debaixo, por exemplo, eu estou aqui eu estou aqui na minha casa, olhando aqui pela janela, eu consigo ver que o tempo está nublado, há uma nuvem espessa por cima e há um frio que gera atmosfera. Queridos, eu posso entrar dentro de uma sala, dentro de um quarto, e imediatamente eu posso discernir a atmosfera natural daquilo. Vamos dizer, eu entro numa atmosfera, eu entro, por exemplo, numa empresa. A maioria das empresas hoje, ela tem ali o ar-condicionado. Automaticamente, eu vou discernir, através dos meus sentidos, poxa, aqui tem um ar-condicionado. Se lá fora está fazendo muito calor, de repente você é refrigerado, né? Você entra no refrigério, literalmente. Você, nossa, que legal, cara. Tava calor ali fora. Agora eu vou encontrar descanso aqui. Um friozinho, né? Para não passar calor. Ou ou tem um aquecedor, né? Dentro de uma atmosfera você consegue ser esquentado. Vamos dizer assim, no meu carro, por exemplo, ele tem um negócio ali que esquenta. Tem o ar quente e o ar frio. Então, a atmosfera, se estiver quente e eu ligar o ar quente, eu vou sofrer com a atmosfera. Por quê? Ou com aquilo que está sendo gerado naquele ambiente. Porque deve ser o oposto, né? Então, o oposto da atmosfera da rejeição e da orfandade é o espírito da paternidade. Queridos, a paternidade, o espírito da paternidade, ela
confronta o espírito de órfão que existe em nós, que foi gerado através de alguma espécie de abandono, onde talvez não foram os nossos pais que nos abandonaram, talvez seja, mas nós nos sentimos rejeitados e abandonados, não amados. E nós fomos seres, queridos, que fomos criados para ter comunhão, para amar e sermos amados. Então, existiram momentos em que a nossa alma foi fragmentada, existiram momentos onde nós fomos marcados e começamos a enxergar a vida a partir de um filtro. E esse filtro pode não ser a revelação da palavra, mas sim a ferida de uma alma. E, queridos, como é terrível alguém que anda segundo a ferida. Porque essa pessoa ela vai crescer infantilizada. E é difícil você falar com alguém infantil, não é? Birrenta. Pessoas que não foram tratadas no seu egoísmo. Meu Deus, como é difícil. Não vou falar difícil, é desafiador, né? E só tem uma coisa, irmãos. Depois que você é adulto, a forma de ensino é diferente. Quando você é criança, você está com o HD limpinho, né? Tudo que você ensinar, ou melhor, tudo que você fizer perto dessa criança, ela vai absorver. Entende? Então, eu vou dar um exemplo. Do 0 ao 7, alguns falam estendendo para os 10 anos, entendem que a memória da criança ela é afetiva. Então, do 0 até os 10 anos, ela vai lembrar daquilo que ela sentiu. Claro, ela vai lembrar algumas coisas que ela escutou, mas o principal, queridos, que ela sentiu dentro do ambiente. Então, se ela se sentiu amada, protegida, guardada, ensinada, ela vai manifestar isso. Ou o contrário também. E aí, queridos, o HD está novo, né? Então, ela vai aprendendo isso. Depois de adulto, ou depois de um tempo, para ensinar o adulto, aí você tem a pedagogia e você tem a andragogia, né? A pedagogia é para criança. E às vezes, queridos, nós temos que ensinar crianças de 90 quilos, viu? Eu achei curioso, queridos, essa fala, eu aprendi com o pastor Cote, muita referência nessa área, e ele já falou muito sobre isso. Crianças de 90 quilos. Pessoas que são infantilizadas, que nunca cresceram, que nunca avançaram. São adultos infantilizados. Então, queridos, um adulto, para você lidar com ele, para você ensinar ele, você tem que tirar algo para colocar algo, entende? Então, para a rejeição sair, irmãos, o espírito da paternidade, esse espírito de cuidado, de zelo, de ensino e até mesmo de confronto, porque os pais não vão poder falar só sim para você, irmãos. Porque aí é o que eu falo. Hoje nós temos tantas pessoas com um aspecto, ou com traços, ou com um transtorno narcisista, irmãos, por duas coisas. Pelo excesso de limites, correções severas demais, ou pela falta de limites. Só falar sim para a criança, né? E a paternidade, ela vai confrontar algumas coisas. E quando falar não, é não. Quando falar sim, é sim. Mas haverá um alinhar. Haverá um equilíbrio ali dentro do processo. Acontece, queridos, que ao longo do processo, nós fomos machucados nisso aí. Houve excessos, houve situações que trouxeram feridas na nossa alma. E precisamos tratar, precisamos sair desses lugares para que sua vida comece a andar novamente. Amém, queridos? Então, estamos dentro desse propósito, buscando direção. Passamos no dia 2, passamos no dia 1. Falamos sobre esse aspecto aqui, do sentimento de rejeição, que ele abre uma ferida emocional, que ele abre o orgulho ele vai gerar alguns gatilhos de defesa,
e vícios de comportamento. Eu posso pegar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele vai falar sobre as obras da carne: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Isso vai o quê? Sendo retroalimentado pelo orgulho, pelos gatilhos de defesa, pelos vícios de comportamento. Isso vai gerando o quê? Portas de legalidade. Muitas vezes nós vamos ministrar libertação em algumas pessoas e tem algo que eu chamo de lista de intervenção rápida, né? Que eu coloco literalmente a pessoa para repetir Gálatas 5:19, renunciando àqueles aspectos, né? E se houver arrependimento e quebrantamento, queridos, é lindo aquilo que Deus faz. Então eu peço para a pessoa repetir comigo. Eu falo, repita comigo. Então a pessoa geralmente ela vem com uma queixa, né? Pastor, eu estou sentindo isso. Pastor, eu tenho essa situação que eu estou vivendo, esse cativeiro que eu estou vivendo, não consigo romper isso aqui. Então, às vezes eu estou numa fila de oração ou um lugar que eu não consigo dedicar tempo e atenção especial àquela pessoa, talvez eu vou ver ela uma vez só. Então eu vou dar umas orientações para ela, para ela começar por aí, né? Renunciando à idolatria pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva, pedindo para que o Senhor julgue toda a situação, quebrando todos os cativeiros, e que a pessoa também mude de atitude, né, irmão? Para que a pessoa ela tenha o caráter transformado a partir de um confronto em amor. Isso aqui tá errado, entendeu? Isso aqui precisa ser corrigido. Eu gosto muito de um aspecto que até o apóstolo Éder faz, o apóstolo José faz junto com seus discípulos, principalmente para aqueles que são já crentes, que estão conosco, que eu chamo de discipulado de 3 anos, né? São 3 anos, queridos. No primeiro ano nós vamos observar muito, vamos falar pouco, né? Porque você vai vir com a ideia de falando quem você é, né? Mas nesse período nós estamos observando, né? Observando, vendo se aquilo que você está falando realmente é quem você é, né? Ensinando ali. Mas a partir do segundo ano, queridos, nós vamos começar, a partir daquilo que nós observamos, ter um tempo de confronto maior. Entende? 3 anos, então, é aquela questão, vai ou racha ou arranca a tampa da caixa. Porque precisa romper, precisa avançar. Entendeu? E duas uma, queridos. A pessoa vai receber a repreensão e vai mudar de vida, ou ela vai espanar e vai embora. Entendeu? Mas infantil, essa pessoa só vai ficar se ela for embora sem deixar ser tratada nessas feridas. Entende? Então vai ter momentos que essa pessoa ela vai ter que ser acolhida, essa pessoa vai ter que se sentir amada, vai ter que se sentir abraçada. Entende? Porque já foi invalidado demais. Já recebeu muitas críticas. Então a gente precisa calafetar, fechar, tapar, suturar essas feridas para que ela tenha condição de ficar viva, entendendo? Estancar o sangramento, estancar, a, a, né, imobilizar o braço, a perna quebrada. Porque literalmente, irmãos, a palavra quebrantado, ela vem da raiz traumatizado, entende? Então existem pessoas que vêm literalmente traumatizadas. E, queridos, eu tenho visto que é uma característica muito do nosso ministério, trabalhar com os feridos, restaurar para que eles sejam restauradores, declarando coroa de justiça, veste de louvor, óleo de alegria, entende? Então, dessas pessoas chegam como ovelhinhas e se levantam como leões, queridos. Líderes fortes, trabalhados, não é? Então, o Senhor quer isso para nós. E aí, queridos, essa questão dos vícios
de comportamento, eles abrem legalidade, direito legal para o inimigo se conectar à alma dessa pessoa e começar a operar a partir dali, né? Gerando pecado, gerando rebelião, gerando iniquidade e travando essa pessoa dentro de uma fortaleza. E aí, repetindo o processo, imagina, pecado, rebelião, iniquidade, fortaleza. Pecado, rebelião, iniquidade, fortaleza. Todo dia, toda hora, sem parar. Então, daqui a pouco, essa pessoa está fazendo, né? Eu falo, uma colônia de demônios aí, né? Por quê? Porque tem dado lugar. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. É topos ali, a palavra é lugar mesmo, é espaço para ele operar. Entende? O outro dia eu quero só ministrar, irmãos, sobre a questão de espíritos adormecidos, que são espíritos malignos que se alojam na alma da pessoa, entende? No início, ela vai gritar, espernear, vai se envolver no pecado da manipulação da energia sexual, achando que não vai dar nada, né? Mas aquilo lá tudinho está somatizado na alma dela. E daqui a um tempo, o diabo ele vai querer os direitos dele, vai chegar diante de Deus e falar, ó, nunca arrependeu, olá, nunca se entregou de verdade, eu quero meus direitos. Aí ele vai pegar todo aquele crédito de iniquidade que foi lançado na alma daquela pessoa e vai despertar, e vai acordar tudo aquilo, entende? Então, se a pessoa ela acumulou um crédito de iniquidade, não é? Da falta de perdão, serão liberados e ativados o quê? Os verdugos, que são espíritos que trabalham na dimensão da tortura. Então, essa pessoa ela vai começar a ter problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, né? Fibromialgia, lúpus, doenças autoimunes, problemas de pele, queda de cabelo, fuga de energia, porque nunca liberou perdão de verdade, entendeu? Então, por isso, irmãos, é uma questão inteligentíssima você liberar sua alma dessas coisas, se desconectar, se despir, porque senão isso vai gerar o quê? Paralisia, doenças, ciclos de derrota e morte. E eu quero falar sobre essa característica hoje, queridos. Na aula 3, que é hoje, nós vamos trabalhar um aspecto que é o aspecto que nós chamamos de rejeição, do espírito de rejeição. E nós vamos fazer uma pauta poderosa, tá? Nós vamos fazer uma oração e eu espero que junto com essa oração nós possamos também mudar a nossa atitude, porque tudo ela tem que transitar em pelo menos 3 dimensões, irmãos. No espírito, tem que ativar o meu espírito em Deus, né? A partir do meu espírito em comunhão com o Espírito do Senhor. A minha alma, ela tem que começar a ser tratada. Quando eu falo alma, eu falo do centro das emoções, da vontade e da intelectualidade, entende? E isso tem que vir o quê? Para as minhas mãos, para os meus pés. Tem que ser uma, uma prática constante. Estão entendendo? Então, queridos, o espírito de rejeição é muito mais do que um sentimento. É que é um espírito mesmo, que vai fazer o quê? Literalmente, ele vai adotar aquela pessoa que se sente rejeitada. O espírito de rejeição, ele vai abrir portas para outros espíritos demoníacos. Então, a gente é muito brando com isso. Acha que é só um sentimentozinho. Aí começa a ignorar ou começa a superestimar demais aquilo e acaba se conectando a essas estruturas. Igual eu falo, queridos, a porta das emoções é a maior e a mais comum porta para os inimigos, para Satanás e seus demônios se conectar a uma de uma pessoa e começar o quê? Trazer tentação, opressão e até mesmo possessão, posse. Tomar conta de uma área, literalmente, e dominar aquilo. Tá entendendo? Por isso que nós precisamos ser libertos. Então, essa pessoa, ela vai crescer dentro do aspecto de insegurança, ela vai colocar esse óculos, essa roupa do inseguro,
entende? Desejo de morrer, mentira, dupla personalidade, é instável e até mesmo problemas da identidade sexual. Tudo aí, irmãos. Satanás e seus demônios começam a adotar essa pessoa e começam a ensinar. Não é isso que o pai faz? Ensina, corrige, provê, entende? E essas pessoas começam a fazer o próprio mundo, do mundo algo fantasioso. E a fantasia vai crescendo com as mentiras e as próprias pessoas não sabem quem realmente são. Aí entra a questão da dupla personalidade. O tempo todo eu vou querer o quê? Imitar alguém. Irmãos, modelar alguém é saudável. Você pegar algo que já funciona, você não ficar inventando a roda, entendeu? E trazer um entendimento ali, a partir daquilo que você aprendeu. Eu creio que esse é o caminho, né? Primeiro, você vai, literalmente, dentro desse processo de aprendizado, Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar e colar muita coisa, né? Claro, trazendo a fonte. Segundo aspecto, você já vai, no segundo momento, você vai Ctrl+C, Ctrl+V, mais as suas palavras, né? Aquilo que você entendeu sobre aquilo. E depois você vai ter o seu próprio conteúdo, entende? Então, aprendi isso, inclusive andando com o apóstolo Éder, que me ensinou muito, moço. Isso que é muito importante, você ter a paternidade, você ter alguém, você desfrutar disso, queridos, entende? Porque durante um tempo eu não conseguia desfrutar, eu me via como alguém inferior, eu me via como alguém, o apóstolo Éder é muito ocupado, né? Não, queridos, o tempo todo, se você ligar para ele, ele te atende, entende? Conosco aqui é a mesma coisa, aqueles que são filhos ministeriais, queridos, na hora que ligar, a gente vai entender que é urgente e vamos conseguir dar uma atenção maior, né? Em relação também ao o contato do dia a dia. Ele não consegue, talvez, responder na hora, mas assim que tem um tempo, a gente responde, costuma ter um tempo. E o discipulado, queridos, não é algo que flui, entende? Não precisa ser algo que precisa parar, né? Todos os dias na semana, é algo que vai fluindo. Você vai aprendendo, vai rompendo, vai crescendo. Uma conversa é capaz de te destravar. Um propósito é capaz de te destravar. Tiago capítulo 1, versículo 8, ele vai falar sobre a questão da mente dividida. É instável em tudo que faz. Pessoas que têm a mente dividida e formam essas fantasias podem ser pessoas esquizofrênicas, literalmente, ou esquizofrênicas na sua fé. Entende? Vamos ver algumas características de pessoas que são assim. No seu interior vai ter o quê? Rejeição, fantasias, prostituição, perversidade, insegurança, medo de rejeição, autorrejeição, que é não se sentir capaz, não se sentir querido, se sentir preterido, medo de ser julgado, pena de si mesmo, autocomiseração, compaixão falsa, responsabilidade falsa, querer ser perfeito, aqui entra a obra do perfeccionismo, né? É, desejo de morrer, suicídio, desespero, depressão, orgulho, ilusão, imaginação vívida. A pessoa só vive é o que eu chamo de Hellman's Airline, né? Viajando na maionese. Já pegou essa companhia aérea? Hellman's Airline. Só vive na ilusão, irmãos, viajando na maionese. Timidez,
Irmãos, timidez é uma pessoa que está querendo se proteger demais, entendeu? A imagem dela é mais importante do que a mensagem que ela tem a entregar. Tá entendendo? O que mais? É, nervoso, tensão, loucura e medo das pessoas. Essa pessoa está sempre com medo. Essa pessoa está sempre com dúvidas. Essa pessoa está sempre insegura. Não, queridos. Precisamos vencer isso hoje. Amém? Precisamos trabalhar isso esses dias. Amém? No seu exterior, a gente fala, podemos pegar lá em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelo fruto conhecereis. O que são frutos? Atitudes, comportamentos. Aquilo que está fora, entendeu? Eu posso olhar a roupa de uma pessoa e discernir aquilo que tem dentro dela. Eu posso olhar a fala de uma pessoa e discernir o que tem dentro dela. Pelo fruto conhecereis. Você não precisa ter um dom de discernimento de espírito muito apurado para discernir, por exemplo, irmãos, se você pega uma pessoa que está com a roupa colada, uma saia com 3 dedos de tamanho, batom vermelho, um salto desse tamanho, rodando a bolsinha, o que você vai pensar que é? Pode até não ser, mas tem todos os equipamentos que mostram, não é verdade? Todos os equipamentos. Então, essa pessoa, ela precisa ser trabalhada. Então, de fora, no exterior, nós vamos ver uma pessoa que está debaixo dessa atmosfera, que tem esse espírito de rejeição, rebelião, essa pessoa é rebelde, acusação. Os irmãos, sabe aquela pessoa que é revoltada com tudo? Ela está na igreja, ah, eu não concordo. Ah, eu não acho que é assim. Tudo bem, irmãos, existem maneiras de você falar, pô, pastor, fulano, você já pensou nessa possibilidade? Mas não, irmão, já vem com os 2 pés, as 2 mãos no peito, acusando, trazendo confusão. Isso em todo lugar que vai, irmãos. Aí depois não sabe por que que tem muitas pessoas, porque ninguém gosta dela. Ah, estão me perseguindo. Então não, irmãos. Você e eu podemos estar sendo muito chato, muito infantil, tá entendendo? Então, talvez é reflexo o quê? Do espírito de orfandade que ainda não foi resolvido dentro de você. Talvez você aprendeu a ganhar a atenção das pessoas pelo drama. Talvez nós estamos dentro de uma atmosfera de acusação. A vontade própria ainda está muito viva. Já viu morto, irmãos? Ter vontade? Ontem, estava vendo o aula do apóstolo ele falando, né? O problema das pessoas é que elas estão muito vivas. Irmão, morto, você pode beliscar ele, pode colocar ele no frio, pode colocar ele no calor, pode fazer o que for. Pode xingar a mãe dele. Ele não vai fazer nada, tá morto. Entende? Amor próprio, egoísmo, né? Teimosia, auto-engano, autossedução, autoilusão, inveja. Irmãos, ou a pessoa acha que é boa demais, todo mundo tem que se curvar, ou a pessoa acha que é ruim demais. 2 extremos, né? 2 pontas de uma mesma corda. É, inveja, julgamentos, egoísmo, perseguição, persistência
no erro, né? Resistência ao ensino. Ah, isso aí eu já sei. Irmãos, toda vez que você falar, isso eu já sei, isso eu já vi, você se fecha para quê? Você se tornou insensível para a mensagem. Talvez você não viu por outro lado. Todas as vezes que você foi exposto ao mesmo conhecimento, dá um glória a Deus bem alto, irmão. Que você está tendo a oportunidade de consolidar e ver por outro lado. Você pode ser exposto ao mesmo conteúdo. Amanhã você vai ver ele de uma forma diferente, porque você está diferente. Você aprendeu parâmetros novos. Entendeu? Então nunca fala que você não sabe. E tem conteúdos que você vai ter que assistir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 vezes. Irmão, já teve um conteúdo, quando eu estava trabalhando numa empresa, que eu assisti 25 vezes. É um audiobook, 25 vezes. E toda vez que eu ouvia, eu aprendia algo novo, eu entendia algo novo, aplicava algo novo. Aquilo retroalimentava a minha vontade de romper naquilo. 25 vezes. Porque nosso cérebro, nossa mente, ela aprende de duas formas principais. Ou pela repetição, ou por forte impacto emocional. Então, vai repetindo de novo, de novo, de novo, até aquilo ser verdade para você. Que mais? Controle possessivo. É possessivo, tudo é meu. Não, irmão. Emeu é o marido da Ema velha. Ah, é minha. Eminha é o filhote da Ema velha. Piada ruim, né, pastor? Não é para fixar na sua mente. Tem que aprender a repartir. E tudo isso, irmãos, devia ser ensinado quando criança. A pessoa, como ela não teve esses parâmetros, ela não aprende a dividir, não aprende conviver com as pessoas, ela cresce infantilizada. Ela precisa ser tratada nisso. Confrontação, desconfiança. A pessoa é desconfiada porque ela cresceu dentro do ambiente que trouxe esse sentimento de desconfiança. Ressentimento, coração amargurado e paranoia. Paranoia é aquela sensação de estar perseguido, sendo perseguido. Ó, tô sendo perseguido, né? O tempo todo, essa pessoa tá dentro de uma coisa que não existe. Só tá na cabeça dela aqui, entendeu? Fruto do quê? De alguém que pode estar dentro dessa atmosfera de rejeição. Amém? Então, os espíritos dominadores são rejeição e rebelião. Você precisa renunciar a isso hoje. Nós precisamos renunciar a isso hoje. Deus quer que sejamos completos. É João capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Isaías capítulo 61, do verso 1 a verso 3, diz assim: O Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres e me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas ao prisioneiro, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Que é o ano da bondade do Senhor? É algo chamado jubileu, queridos. Era um tempo onde todas as dívidas eram perdoadas e as terras, as posses, as coisas e até mesmo parentes voltavam para o convívio e para as mãos daquela família que perdeu ou por causa de dívida, por causa de situações adversas. E aí vai. Ok? Proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar
a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isso é você, queridos. Amém? Deus enviou seu Filho amado para pessoas doentes de enfermidade física e enfermidade na alma. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Você não é um assistidor de live, você não é um frequentador, esquentador de banco de igreja, entendeu? Você é um herdeiro do Senhor, você é um ministro do nosso Deus e Ele está te levantando para isso. Ok? E você precisa expor isso, você precisa revelar isso, você precisa declarar, você precisa confessar com a sua boca. O Joyce Meyer, ela fala uma coisa: tudo que você esconde tem controle sobre você. Então expõe, queridos. Expõe, joga para fora. O que é enterrado vivo nunca morre. Então, irmãos, eu quero que você pense. Está sofrendo? Está difícil? Olha para Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus, irmãos. Ah, está difícil, eu estou sendo rejeitado, estou sendo preterido, eu tô sendo... Irmãos, olha só o que diz em Isaías capítulo 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima nele. Então, você quer alguém que passou por mais sofrimento e rejeição do que Jesus, irmão? Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo, pastor. Eu não sei, irmão. Não sei. Eu sei que precisa ser tratado, entendeu? Se alguém colocou lixo aí na sua porta, você tem que tirar. Você vai deixar o lixo lá só porque alguém colocou? Não. Amém? Esse versículo fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes mesmo dele vir na terra como homem, as escrituras já diziam que o Senhor era rejeitado pela humanidade, ou seria rejeitado pela humanidade. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Hoje, nós temos o novo e vivo caminho, que Jesus, mesmo sendo rejeitado por nós, foi levado como ovelha muda para o matador e se fez maldito, porque foi morto na cruz, por amor a nós. Mas aí, você pode falar, mas ele era Deus, porém, irmãos, ele veio em carne, igual a você, ele sentia dores, fome, ele tinha nervos, tinha estômago igual você, tinha dores, tinha sentimentos. Você acha que não? Então, tá olhando, tá sofrendo, irmãos? Coloca na sua mente, ninguém sofreu como Jesus. Você não é o primeiro, não. Olha para Jesus. Jesus não disse que seria fácil. Olha lá em João capítulo 16, versículo 33. Ele lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aonde você vai ter paz? Em Cristo. Não é no seu salário, não é num relacionamento. Paz você vai encontrar só em Jesus. Amém? Era necessário. Aqui ele fala aqui, ó, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha para Jesus. Tenham bom ânimo. Ele venceu, você vai vencer também. Era necessário Jesus passar por tudo isso para você ver. Talvez você fale, Jesus não está vendo, te vendo. Ele não sabe o que você está passando, mas isso é mentira de Satanás na sua mente. Jesus já passou pelo que você está passando e passou por coisas muito piores. Então, renuncie a esse espírito de rejeição na sua vida hoje, porque se você não recusar, esse espírito pode te levar à morte e você está morrendo aos poucos. Isso você sabe disso. E Jesus é poderoso para restaurar, basta nós querermos. Dê o primeiro passo, aceite ele verdadeiramente e deixe ele levar suas dores.
há só um caminho, que é Jesus, e ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Quero que você renuncie junto comigo. Só um minutinho, queridos. Só um minutinho. Eu venho a renunciar o espírito de rejeição. Eu entro agora diante do trono da graça e eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, pelos pecados dos meus pais e pelo meu pecado. Peço perdão pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Tudo aquilo que o Senhor quer julgar, tudo aquilo que o Senhor quer quebrar, quebra hoje, Jesus. Jesus, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero ser curado. Eu sei, Senhor, que não é só uma renúncia, é quebrantamento. Por isso eu quebranto meu coração. Verdadeiramente eu quero ser liberto. Se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. Eu renuncio e peço perdão. E reconheço que os meus pais falharam. Ou as pessoas falharam comigo ao me rejeitar, pois foi Satanás que agiu em suas mentes. Portanto, hoje, eu sei que não luto mais contra carne e sangue, mas a minha luta é contra aquele que veio para matar, roubar e destruir. Senhor, eu peço o Espírito Santo para trazer à memória como, onde e quando ocorreu a ferida da rejeição, se no ventre, na infância ou na adolescência. Eu peço ao Espírito Santo que me faça conhecer as feridas que ainda estão em minha alma, para que eu possa identificá-las. Eu peço ao Espírito Santo para poder visualizar com os olhos espirituais o momento em que eu fui ferido. Eu volto nesse lugar, nesse local dimensional agora, e libero perdão a essa pessoa que me feriu. Eu saio desse lugar totalmente liberto e curado. Senhor, eu libero perdão sobre os que me rejeitaram. Então, cita o nome agora. Cita o nome. Senhor, eu peço perdão ao Senhor se eu rejeitei alguém, consciente ou inconscientemente. Eu peço perdão também à pessoa que eu rejeitei. Fala o nome também. Declara o nome. Eu peço que o Senhor esteja estendendo cura sobre essa pessoa no qual eu rejeitei. Eu peço ao Senhor, com auxílio do Espírito Santo, eu oro pela minha alma, que o meu interior, o Senhor, venha agora sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre o meu coração, sobre o meu corpo, sobre a minha alma e espírito, passando o seu bálsamo, curando todo o meu ser. Que o Espírito Santo venha removendo as feridas, as defesas que foram criadas em mim, todos os sentimentos de dor e de rejeição, e juntamente toda a memória dolorida do passado, com todos os sintomas que eu ainda sinto. Pai, que o teu Santo Espírito venha removendo as feridas, as defesas que foram criadas em mim, todos os sentimentos de dor, de rejeição, que a minha alma seja limpa,
que a minha memória seja limpa, consciente ou inconscientemente, de tudo o que aconteceu e seja restabelecida agora a plena normalidade. As áreas que tenham sido afetadas em minha vida pela rejeição e todas as suas consequências físicas e emocionais e espirituais sejam agora curadas pelo poder de Cristo e pela obra da cruz. Senhor, eu peço a cura da raiz da rejeição. Eu peço que esta raiz de iniquidade seja arrancada do meu ser, do meu DNA, dos meus cromossomos, em nome de Jesus. Eu quero declarar cura, restauração, renovo, toda a parte danificada no meu organismo comece a ser restaurada agora. Eu peço que as consequências psíquicas, físicas, espirituais da rejeição sejam agora curadas pelo sangue de Cristo. Senhor, eu te peço uma visitação de anjos agora, que possam estar rastreando aonde ficou codificada a raiz da rejeição no meu DNA. E que seja descodificada, desprogramada e desativada. Que seja uma reprogramação genética no meu corpo físico, espiritual, que meus átomos sejam recodificados conforme o DNA de Cristo. Eu peço que o Espírito Santo adentre no momento da minha concepção agora. Na formação do ventre, lá no ventre e no nascimento, corrigindo tudo aquilo que foi implantado na matriz do meu DNA. Eu peço os anjos do Senhor designados para esse fim, que adentrem na minha alma, curando as feridas, dores, traumas, desde a minha concepção até agora. Senhor, assim eu peço que hoje eu seja gerado novamente no reino do Espírito. Eu peço para ser gerado no ventre do Espírito Santo novamente. Peço que seja corrigido assim a identidade sexual alterada, as marcas genéticas de dores, traumas da rejeição. Eu peço que todas as declarações negativas que meus pais ou outras pessoas fizeram sobre a minha vida, seja no ventre, na infância ou na adolescência, seja desconectada do meu DNA, da minha mente e da minha alma. Eu libero perdão sobre todas as pessoas que declararam palavras negativas sobre a minha pessoa, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu libero perdão agora. Eu renuncio e rejeito toda rejeição, todo sentimento de desprezo, indiferença, todo som do inferno que traz palavras de injúria, de descrédito, tentando interromper o meu futuro e a minha descendência. Eu renuncio, eu rejeito, eu expulso. Coloca a mão sobre a sua mente e fala assim: sai da minha mente agora. Todo espírito de rejeição, agora. Sai da minha mente agora. Em nome de Jesus. Que a minha mente receba fogo. Fogo, mais fogo. Em nome de Jesus. Irmãos, tem pessoas que sentem vontade de vomitar, bocejos, tossir, viu? Então pode tossir, pode. Tem algumas pessoas que eu até recomendo que tenha papel toalha na mão, tá? Eu declaro agora no nome poderoso de Jesus. Continue a oração. Todo tipo de carência emocional, eu renuncio e rejeito. Carência emocional, rejeição,
que me levou a usar sedução como arma para obter amor e aprovação das pessoas. Toda migalha emocional, através de prisões, em relacionamentos doentios, sejam eles sexuais ou não, eu renuncio, rejeito e quebro agora, no nome de Jesus. Senhor, obrigado pela minha libertação. Senhor, obrigado, Senhor, pela minha cura. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, remove, Senhor, os obstáculos. Remove, Senhor, as feridas. Espírito Santo de Deus, traz cura. Anjos ministradores, começam a ministrar no nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos paz, nós declaramos alegria. Nós cremos num Deus que cura. Eu chamo agora, sim, o Deus que cura. Jeová Rafá. Visita essa casa, visita essa família, visita esse homem, visita essa mulher. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Levanta sua mãozinha assim e fala assim: Espírito Santo, todo espaço vazio, onde tinha um espírito de rejeição operando, onde tinha demônio, me enche com o seu Espírito Santo. Me batiza com fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se o Senhor permitir, na segunda-feira estaremos aqui de novo. Amém? Aleluia. Eu quero que você... Eu vou postar isso aqui no YouTube. Você comenta, que você curta. Comenta lá nos comentários. Né? Comenta nos comentários. Coloca lá, cura. Hashtag cura. E escreva lá porque valeu a pena você estar aqui hoje. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Shalom, shalom.